Boa tarde! Ah, boa tarde é agora que nós estamos aqui, mas você pode ver boa tarde, boa noite, bom dia. E que a paz do Senhor esteja entrando no seu lar, na sua vida e em seu coração. É isso aí, que Deus abençoe e vem junto com a gente que eu tenho a certeza que Deus tem uma palavra aí viva e eficaz para a sua vida. Então preste atenção, anote, se você tiver um caderninho aí, já coloca um caderno, anote aquilo que te chamar a atenção para você meditar, porque o salmista, né, falava que ele meditava na palavra do Senhor dia e noite. Então, aquilo que te chamar a atenção, você vai anotar e vai meditar, que Deus vai abrir seu entendimento, né? Vai haver a luz ali e você vai, muitas vezes, aprofundar naquilo que Deus quer para você nesse dia. Oh, glória a Deus, né? E hoje nós iremos falar sobre o povo de Israel. 450 anos escravo no Egito. E a gente muitas vezes só fala deles, né? Ai, que povo rebelde, que Eles povo reclamavam, reclamão. eles reclamavam muito, né? Mas agora a gente não reclama. Não reclama. Agora a gente não reclama, né? Um pouquinho. Nem um pouquinho. É. A gente é tão confiado em Deus. Nossa, assim, né? É fácil falar deles, né? Imagine, né? As situações que eles presenciaram, o exército atrás, o mar na frente, vamos morrer, né? Igual aquela da... a Se preguiça correr, o lá. bicho pega. Se parar, Vamos o bicho morrer, come, vamos né? morrer, vamos morrer. Né? Daí a gente fala, não, porque eles murmuravam. Eles viveram situações bem adversas. Eles tinham Deus e nós também vivemos porque é fácil situações falar, difíceis. É fácil falar deles, porque tipo assim, o mar na frente, eles não confiavam em Deus. Mas quantos males tem no nosso dia a dia, assim, de a gente falar assim, meu Deus, isso é intransponível. E a gente fala, Deus, e agora? Onde está Deus, né? E também a gente também fala tudo que eles viveram, maná vinha do céu, nuvem, né, protegendo, coluna de fogo, e como eles não continuavam, se afastaram, né, não continuaram servindo a Deus. E quantas lutas Deus te fez vencer, Deus te deu vitória, coisas muitas vezes muito maiores do que você está vivendo, e muitas vezes a gente só consegue ver a situação, os problemas, as dificuldades e faz igual o povo de Israel. Esquece do que Deus já fez e reclama daquilo que ainda não tem. Reclama. Mas isso é uma mentalidade do que, será, não? De escravo, né? Com certeza, com Porque certeza. muitas vezes a gente saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu da gente, né? Não. Porque Faraó, ele é a representação de Satanás. O deserto, o Egito é a representação do quê? Do mundo. E nós saímos da escravidão. E quando o povo saiu da escravidão, Deus falou assim, eis que sai um exército. Só que eles não eram um exército. Eram escravos. Na cabeça deles, eles eram escravos, porque 450 anos, teve gente que nasceu e nunca conheceu o que era liberdade. Verdade. Nasceu escravo, morreu escravo. E outros estavam escravos ali, desde pequenininho, vendo o pai escravo, o vô escravo, tudo escravo. História de escravo, né? E eles lá eram acostumados a comer cebola e pepino, e para eles era a vida deles. Quando Deus levanta Moisés para tirar eles dali, Deus fala assim, eis que estou tirando um grande exército. Só que eles saíram do Egito, mas com a mentalidade escrava. E quantas vezes nós ainda saímos do Egito, do mundo, né, do pecado, mas ainda temos essa mente escrava, uma mente de escassez, uma mente de... eu vivi assim e parece que continuo vivendo a mesma vida. Tem uma palavra, porque o povo de Israel tinha a palavra, vocês são exército, eu estou tirando, não é escravo, é exércitos. E a gente tem a palavra do Senhor, vocês são meus filhos, eu cuido dos pássaros, quanto mais eu vou cuidar de você, tem toda a palavra. Só que a gente só olha, né, para a situação. Eu sou escravo, eu não sou ninguém. Quantas vezes a gente mesmo já falou, eu não sou ninguém, né? Eu não sou nada, minha vida não vai para frente. Só consegue olhar para a mentalidade ali de escravo. E eles estavam vivendo isso, né? Só que eles conseguiam olhar o que já estava assim no dia a dia, na mente, no coração, era o quê?
mentalidade de escravo. Eu sou escravo, eu apanhei, eu fui humilhado, eu fui envergonhado, eu fui humilhado em todas as situações da minha vida, não restou nenhuma, né? Daí sai com uma palavra, você é exército. Mas não conseguiam se sentir nem se ver, né? Daquela maneira. Muitas vezes você sai do Egito, mas o Egito ainda não saiu de você. Não. E a mentalidade precisa mudar. Por isso que Paulo fala que é para renovar a mente. A partir da palavra podemos viver uma nova verdade em Cristo. Acreditando que toda situação que estamos vivendo de derrota, de tristeza, vai mudar. O Senhor tem coisas gloriosas para nós. Só que o povo de Israel, eles ainda viviam essa mentalidade, mesmo já estando no deserto. E aí, quando já eram livres, né? Já eram livres. Quando chegaram lá na beira do mar, falaram para Moisés: você trouxe a gente aqui para morrer? Antes tivesse deixado a gente lá, nós já ia morrer mesmo. Olha a mentalidade. Por quê? Já estavam livres e Deus falando: não, vocês são exércitos, vocês não são mais escravos. Quantas vezes a gente já saiu desse lugar e ainda continua nesse lugar de escravidão. E hoje é o dia de nós tomarmos posse dessa palavra. Eu faço parte do exército de Cristo. E exército, ele não viu a guerra vencida ainda, mas ele já tem um esquema, um preparo, um plano, sabendo que ele está indo para a guerra para vencer e não para perder, né? A gente tem que, assim, não andar por vista. A gente tem que andar consciente da palavra de Deus. O que Deus diz a respeito de mim das Sagradas Escrituras. É isso que eu vou confiar. Deus falou para eu andar em confiança, então eu vou andar em confiança não na minha força, mas na força de Deus. Eu vou andar, eu vou vencer. Deus supre todas as minhas necessidades. Deus, daí você começa a pedir. Que a gente fala que não se amoldeis, não se conformeis com os costumes do mundo, mas seja transformados pela renovação das vossas mentes. E muitas vezes a gente não pede: Senhor, renova a minha mente para que eu possa ser transformado, para que esses pensamentos de escravo, de Egito, saia da minha cabeça. Eu quero ser transformado, ter a minha mente renovada para que minha vida seja renovada e eu comece a ter uma visão diferente daquilo que o Senhor já me vê. Né? Deus já estava vendo eles como um exército e eles se viam, os coitadinhos, né, que tinham saído, agora estava sofrendo de novo, já não ia ter túmulo para eles ser enterrado, não ia ter a tão gostosa pepino, mas por que será que eles não lembravam quanto que eles apanhavam, quanto que eles sofriam? Né? Eles só lembravam do quê? Das migalhas. E quando você estava lá na garra do capeta? Aí você vai ter saudade daquela vida ainda 1000 vezes com Jesus, porque a dificuldade, viu? Paulo foi açoitado, Pedro morreu de cabeça para baixo, Jesus foi crucificado e a gente ainda quer achar que Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição, mas nós somos um exército, porque o exército ele entra na guerra, ele passa no meio daquelas, como que fala? Explodindo. Trincheira, né? Mas ele bombardeio. Você vê aqueles filmes de exército, mas ele tá lá. Eu tô certa com a vitória, né? Paulo fala: eu tô correndo para o alvo que é Cristo. E quando ele estava ali naquele deserto, eles começaram a reclamar que não tinha água, que não tinha comida, tinha carne, e toda vez querendo voltar para o Egito. Só que a diferença entre o povo de Israel e Jesus é que Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito a ser tentado no deserto. A palavra de Deus fala que quem põe a mão no arado não deve olhar para trás. Sim. E muitas vezes você aí tem um cargo, tem uma função, ou no casamento, seja o que Deus pôs. Né? É um arado a vida da gente, o casamento, a criação dos filhos, ou muitas vezes um cargo na igreja, e a gente começa a olhar para trás: não quero isso não. Olha, quem olha para trás, Deus não se agrada. E o povo de Israel fazia isso. Agora o arado deles era chegar na terra prometida, né? Aquela função de ser guiado por Deus. Mas não, eles queriam olhar para quê? Só para trás, só para trás. E aí, o que acontece? Jesus, quando está lá no deserto, a primeira coisa que o diabo vai tentar ele:
Com a comida. A comida. Por quê? Falou assim, transforma essas pedras em pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, aquilo que aconteceu no deserto era pedagógico, para que ensinasse aquele povo como Deus quer nos ensinar hoje. Nem só de pão vamos viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Verdade. E se você vê no Éden também, foi por quê? Pela comida. Então é uma coisa assim que persegue o homem. Esaú? Né? Pela comida, o prato de lentilha. Daniel? Comida, mas ele recusou, né? Ele recusou. Ele não comeu. E para você ver, quando o povo tá ali reclamando, o que Deus manda? Codorna, manda maná, uma coisa que eles nunca viram. Eu fiquei assim, mas codorna foi por causa da reclamação. Da reclamação da carne, que né? saiu até pros olhos. Foi até pro nariz. E o maná era algo assim que eles nunca tinham visto. Se era a cebola que eles comiam, agora era um pão que descia do céu, algo que eles poderiam cozinhar, eles poderiam assar, Não é maravilhoso demais? Eu fico assim imaginando, eu não consigo nem compreender como que seria o gostinho disso, né? Nossa, devia ser uma coisa bonita, Diz né? que tem um gostinho de mel, assim, deve ser um adocicadinho, né? Nossa, devia ser maravilhoso. Ai, que vontade de comer um bananzinho. Um bananzinho assado, como seria? Mas não? Tinha uma obediência, né? Tudo tem uma condição. Porque às vezes a pessoa acha assim, agora eu tô na igreja, eu me converti, saí do Egito, eu vou deitar aqui nessa rede, Deus vai fazer tudo por mim. Será que é assim? Ainda canta, vamos nós trabalhar. Fica dormindo na rede. Tem a minha parte que eu tenho que fazer. Tem a minha parte. O povo tinha a parte dele. Qual que era a parte do povo? Deus falou que ia mandar o maná, mas eles tinham que levantar cedo para ir colher o maná. Não ia ficar o dia inteiro esperando quando tivesse lá, a hora que me dá vontade, eu vou meio-dia, eu vou lá. Não, eles tinham a condição que Deus estabeleceu. Vocês vão se levantar cedo, tem a porção suas de cada dia. É tanto, sigam essa porção, obediência, né? Obediência. Hora para acordar, hora para colher e a quantidade para colher. Até a quantidade, Deus já estava estabelecendo. E é assim na nossa vida. Também tem a obediência na nossa vida. A obediência de ser fiel a Deus. Não depende de situações, a gente tem que ser fiel a Deus em qualquer situação da nossa vida. A gente tem que obedecer a Deus, a gente tem a palavra. Né? Se a gente não obedece é porque a gente é como o povo de Israel, desobediente, né? A gente olha só para eles. Porque o povo de Israel era rebelde. Imagine se eu tivesse lá, ia ser diferente. Ia ser outro. Muitas vezes nem ia ser igual Josué e Caleb, ia ser aqueles que morreram, esqueci o nome deles, a Cana que abriu lá a terra e tragou eles. É verdade. E daí a gente olha, né, para as histórias da Bíblia, mas não consegue ver que nós estamos, muitas vezes, com a palavra de Deus e não estamos obedecendo ao pé da letra. Ali eles não poderiam falar assim, eu vou cortar só um pouquinho, vou pegar só um pouquinho desse maná, daqui a pouco eu venho pegar quando tiver mais tarde. Não, era para pegar aquela porção, porque o sol ia vir e ali ia derreter, ia sumir, desaparecesse. E se pegasse muito? Se ficasse dormindo até 10 horas e horas. Já era. E se pegasse muito? Pegasse muito, bichava. Olha que coisa impressionante. E teve gente que... É porque eles ainda estavam com a mentalidade de escravo. Eles tinham falta de tudo. Então eles achavam, vai faltar maná. Então, vamos pegar. E agora não é assim também? Ai, Deus do céu. Ai, Deus tá me dando, mas olha, eu vou guardar, porque vai faltar. A gente já tá pensando que vai ter falta. Vai orar para comer? Deus não deixa nunca faltar. Você já tá pensando que vai faltar. Você fala, Deus, multiplica cada vez mais. Que bênção essa comida. Eu te louvo pelas mãos que fizeram, mas... quando você ora assim, Senhor, nunca deixe faltar, você já tá com uma mentalidade de escravo, vai faltar, e você já tá orando para não faltar. Já começa a agradecer, eu sei que nunca vai faltar na minha mesa, louvado seja o Eterno, que me dá a provisão de cada dia, né? Dá a porção que eu preciso, e é isso que a gente tem que fazer, e na obediência,
Daí eles começaram a aprender. No começo não, né? Pegava, bichava. Viu que não adiantava, né? Daí viu, não adianta pegar mais, é a medida que Deus tem para cada dia. Deus tem uma porção, uma medida para cada um, né? Era cada família, conforme o membro daquela família. E quando chegava no 6º dia, era incrível, né? Deixava de um dia para o outro, virava bicho. E quando pegava no 6º dia, que eles tinham que pegar a porção para 2 dias, eles não bichavam.